pessoal, beleza? Galera, terceiro ano. Vamos continuar nosso conteúdo, né? Paramos na correção da página 34, beleza? Então vamos lá, ó. Então, galera, nossa primeira questão, ela é bem básica, né? Ele falou de um prisma triangular com a aresta da base igual a 4 centímetros e com a altura igual a 10, né? Aí ele perguntou qual é a área da base. Bom, se a área é triangular e a aresta é 4, então a base é um triângulo com todos os lados medindo 4, né? É só jogar na fórmula. A área vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aí vai ficar 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Vou simplificar um 4 com 4, vai ficar 4 raiz de 3. Beleza? Aí como está em centímetros quadrados. A área da face lateral. A área da face lateral é um retângulo, né? Então, só base vezes a altura. Só que assim, ó, se você for imaginar, né? Deixa eu tentar imaginar aqui como que vai ficar essa figura. Ó, não sei se vai ficar exatamente igual, tá, gente? Porque eu não sou muito bom de desenho. Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos assim. Então, aqui é 4, né? E aqui é 10. Né? Então, a parte lateral é um retângulo. Que a área vai ser 4 vezes 10. Então, vai dar 40 centímetros quadrados. A letra C pergunta qual é a... Não, a letra B pergunta a área de uma face lateral, exatamente. Que é 40 centímetros quadrados. A letra C, ela pergunta toda a face lateral. Como são 3 faces, cada uma tem 40, né? Então, é 3 vezes 40. Que vai dar 120 centímetros quadrados. A letra D, ele pergunta a área total. Então, a gente precisa de todas as áreas. Ó. A área lateral, né, é 120. E a área de baixo é 4 raiz de 3. Ó. 4 raiz de 3 embaixo e 4 raiz de 3 em cima, né? Como são duas faces triangulares, é só somar. Fica 8 raiz de 3. Então, seria isso aqui. Beleza? Porque não dá para você somar, né? Uma raiz cúbica, um número racional com um número irracional. E a letra E, qual é o volume? O volume é área da base vezes a altura. A área da base é 4 raiz de 3. Então, nosso volume é 4 raiz de 3 vezes 10. Vai ser igual a 40 raiz de 3 centímetros cúbicos. Beleza? Centímetros cúbicos. Segunda questão, gente, é o seguinte. Calcule o volume do prisma. O volume é a área da base, né? A área da base vezes a altura. Então, aí tem um hexágono, né? Você tá vendo aí que a figura forma um hexágono, cujo o lado do hexágono mede 5 metros, 5 centímetros. Então, a área da base é 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por quê? Vamos lá, explicar por quê. O hexágono regular, se você traçar todas as diagonais dele, ó, não ficou exatamente como eu queria, mas vai dar para entender. Se você traçar todas as diagonais dele, ó, você vai dividir ele em 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. Se a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, então se ali tem 6 triângulos equiláteros, é só você multiplicar por 6.
Então essa aqui é a área de um hexágono regular, beleza? Vezes a altura. Então, observando aí, a gente tem que a nossa altura é 10, então é só substituir, né? Substituindo, o volume vai ficar 6 vezes 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes 10. Resolvendo isso aí, você vai chegar em 375 raiz de 3 centímetros cúbicos. Aí ele diz, determine a área da secção desse prisma pelo plano que passa pelos pontos A, C e a linha. Bom, eu vou mostrar aqui o desenho para vocês como é que fica. Ó. É um retângulo, ó. Beleza? Para não ter que fazer esse desenho, porque eu provavelmente não vou conseguir desenhar esse prisma, que ele é bem complicado. Então é só isso. O plano é esse aí, ó. Beleza? Então vamos exemplificar ele aqui no quadro. Só marcar o plano no prisma, né? Aí ele quer saber a área. Bom, para eu saber a área disso, ó, como é que eu vou fazer, ó? Observa aqui, ó. Só metade dessa parte de baixo, eu tenho só um lado aí desse triângulozinho de baixo, ó. Essa parte de baixo aqui, que eu quero descobrir, ó. Essa parte de baixo aqui, porque a altura eu já sei que é 10. Essa parte de baixo aqui, ó, ela tá sendo formada assim, ó. Ela tá sendo formada por um triângulo isósceles, né, ó. Dá para observar aí na imagem, né, ó. Que aqui é 5 e aqui também é 5. Beleza? Aí como é que a gente faz para descobrir ali o outro lado? Bom, eu vou refazer bem aqui, pessoal, para você entender melhor. Vou tentar refazer o hexágono. Ó, esse segmento aqui, ó, vou marcar ele de azul. Ele é mais ou menos esse segmento aqui, né, ó. Beleza? Ele corresponde a duas alturas do triângulo equilátero, ó. Por quê, ó? Porque aqui, ó, é o triângulo equilátero, tá vendo? Tá vendo que esse segmento azul, ele corresponde a uma altura, né? E se eu traçar o outro triângulo equilátero aqui, ó, ele corresponde a duas alturas do triângulo equilátero de lado 5, ó. Então, a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Como o lado é 5, fica 5 raiz de 3 sobre 2. Só um lado desse, tá? Ó. Como são dois, né? Eu vou multiplicar para encontrar o tamanho total do segmento. Ó, 2 vezes 5 raiz de 3 sobre 2. Aí você vai cancelar, né? Então o tamanho aí é 5 raiz de 3. Ó. Então essa medida aqui mede 5 raiz de 3. Aí a área é 5 raiz de 3 vezes 10, né? Então a área aí vai medir 50 raiz de 3 centímetros ao quadrado, beleza? Terceira questão, ó. Um prisma hexagonal tem área da base igual à altura. Bom, se a área da base é igual à altura, significa que as suas áreas laterais aí, ó, são quadrados. Por quê? Porque a aresta da base é igual à altura. Então, se a aresta da base é x, a altura é x, portanto é um quadrado, né? E a área de um quadrado, desse quadrado aí, ó, é x ao quadrado. Como ele disse que a área lateral é 96, então eu posso deduzir que 6x ao quadrado é igual a 96. Por que 6x ao quadrado? Porque como é uma base hexagonal, ele tem 6 faces, não é não? Então 6x ao quadrado. Por quê? Porque a área de uma face é x ao quadrado. Se ele tem 6 faces, a área lateral completa é 6 vezes x ao quadrado. E ele diz que é igual a 96. Ó. Então x ao quadrado é igual a 96 dividido por 6 vai dar 16. Então x é igual a 4. Então quer dizer que a aresta e a altura são 4.
Então, o volume é fácil de calcular, né? Ó, é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura, né? Por quê? Porque isso aqui é a forma para você encontrar a área de um hexágono regular, né? Como eu expliquei na questão anterior. Então é só você substituir, ó. 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes 4, beleza? Fazendo isso, você vai encontrar um volume aí igual a 96 raiz de 3 centímetros cúbicos. Beleza? Então a resposta seria a letra A. Pessoal, a questão 4, ela é tem um nívelzinho de dificuldade um pouquinho maior, né? Então, mas não é uma coisa assim de outro mundo. Mas é um pouco mais complicado, ó. Ele disse que tem uma embalagem, né, que ela tem base octagonal. Então, se ela tem base octagonal, eu não vou desenhar um octógono, mas eu vou desenhar só uma parte, para você entender que é 360, né, ou todos os ângulos, a medida do ângulo central completa, né, quando eu divido em 8 triângulos, o octógono vai ficar 45, né, aqui, ó, por quê? Porque 360 graus, que é o total, né, dividido por 8 vai ficar 45. Então, cada triângulozinho desse vai ter um ângulo de 45. Aqui é raio, né? Aqui é raio e aqui a questão disse que era 10, né? 10 centímetros de aresta, tem um octógono. E aí, para a gente descobrir esse volume, a gente precisa da área da base, né? Vezes a altura. A altura a gente já disse que é 6. Então, como descobrir a área da base, ou seja, como descobrir a área desse octógono? Bom, para a gente descobrir a área desse octógono, o ideal é você descobrir a área desse triângulo e multiplicar ele por 8, né? Porque são 8 triângulos iguais, né? Então, beleza. Como descobrir a área desse triângulo? Ó, eu vou desenhar esse triângulo bem aqui fora, ó. Aqui é 10, aqui é R, aqui é R e aqui é 45, ó. Aqui é a altura, não é? A área de um triângulo não é base vezes a altura dividido por 2? Essa altura aqui eu posso usar o seno nela, ó. Seno de 45 é igual a cateto oposto, é o H, sobre a hipotenusa, que é o R, né? Então, ó, o H é a mesma coisa que R vezes o seno de 45. Concorda comigo, ó? Se eu fizer a multiplicação aqui, né, ó, o H é igual a R vezes o seno de 45. Então, a área desse triângulo aí, ó, vai ser base. Quem é a base? É um raio, é um R. Vezes a altura. Quem é a altura? É R vezes o seno de 45, dividido por 2, ó. R vezes R, gente, vou colocar logo aqui que vai ficar R ao quadrado. Beleza, o seno de 45 a gente sabe quem é. É raiz de 2 sobre 2. E eu vou colocar bem aqui na frente um vezes 8. Por quê? Porque se eu multiplicar por 8, eu já vou encontrar a área total do meu octógono, né? Porque tem 8 triângulos de mesma área. Beleza? Então, vamos lá. Eu posso simplificar isso aqui, né? Ó. Por 2 fica 1, por 2 fica 4. 4 vezes R ao quadrado, vezes quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Eu posso simplificar, fica 2. Então, a área do hexágono, vou botar até um Hzinho aqui. A área do hexágono vai ser igual a R ao quadrado vezes 2, raiz de 2. Beleza. Aí você pensa, não tem essa alternativa, porque eu tenho que encontrar quem é o R. Como é que eu vou encontrar quem é o R? Eu posso usar aqui, ó, a lei dos cossenos. Nesse triângulo aqui, para descobrir quem é o R. Lei dos cossenos, ó. Quando eu tenho um lado, numérico, no caso aqui, 10, oposto ao ângulo, né? E eu tenho esses dois lados que medem R. Então, como é que fica, ó? 10 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado
menos 2 vezes R vezes o cosseno de 45. Menos 2 vezes R ao quadrado vezes o cosseno de 45. Apliquei a lei dos cossenos, ó. Então vai ficar 100 mais 100 é igual a 2R ao quadrado menos, que é o cosseno de 45? É raiz, vou botar logo aqui direto, tá? Ó, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ó. Corto o 2 com 2, vai ficar menos R ao quadrado vezes raiz de 2. Eu preciso isolar o R, ó. Então eu vou inverter os lados, né? Vou inverter os lados, vai ficar 2R ao quadrado menos R ao quadrado raiz de 2 igual a 100. Evidenciando o R ao quadrado aqui, ó, R ao quadrado é igual a... É igual não, evidenciando ainda, né? Vai ficar 2 menos raiz de 2 igual a 100. Eu tirei o R aqui, fiz a evidênciazinha simples, gente. Aí eu vou passar esse parênteses dividindo, vou fazer aqui em cima, tá? Ó, vai ficar R ao quadrado é igual a 100 sobre 2 menos raiz de 2, ó. Beleza? Como eu não posso deixar assim, porque tem raiz no denominador, eu tenho que fazer a racionalização. Multiplicar por 2 mais raiz de 2 em cima e embaixo. Fazendo essa racionalização aí, R ao quadrado vai ser igual a 50 vezes 2 mais raiz de 2. Então, adiantando aí, todo mundo sabe fazer isso aí. R ao quadrado é igual a 50 vezes 2 mais raiz de 2. Então, a gente achou o valor de R ao quadrado, ó. Aí você dá uma pausa, copia, tá? Que eu vou precisar apagar aqui. Então, a gente quer descobrir a área do hexágono, né, ó? A gente já tem o R ao quadrado. Agora temos o R ao quadrado. Então, deixa eu apagar aqui. Agora é só fazer a substituição. Beleza? Vai ficar quem, ó? A área do hexágono vai ser igual a 50 vezes 2 mais raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Né? Aí multiplicando, vai ficar 100 raiz de 2, né? Vezes 2 mais raiz de 2. Aí você faz a distributiva. Você vai chegar na área do hexágono em 200 vezes raiz de 2. Léo, se eu multiplicar aqui, ó, vai ficar 200 raiz de 2 mais raiz de 2 vezes raiz de 2 vai virar raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Aí 2 vezes 100, 200. Ó. Aí evidenciando 200, eu vou ficar com 200, que multiplica raiz de 2 mais 1. Essa é a minha área da base. E quem é o volume? O volume é a área da base vezes a altura, né? Então o volume vai ser igual a 200 vezes raiz de 2 mais 1 vezes a altura. Quem é a altura? É 6. Então o volume é 1.200 vezes raiz de 2 mais 1 é centímetros. Centímetros cúbicos. Então aí, a alternativa correta é letra A. Beleza? Pessoal, quinta questão. Ele fala que, ele te dá uma equação e fala que AB e A vezes B são as dimensões desse paralelepípedo. Bom, se você calcular aí AB, que ele diz que são as raízes, né? Só calcular por delta e Bhaskara, você vai encontrar x1 e x2, né? Que é como se fosse o A e o B, medindo 3 e 4. Então, a terceira dimensão seria 12, né? Porque 3 vezes 4 é 12. Então, esse paralelepípedo aí tem 3, 4 e 12 como suas dimensões. A letra A, tipo largura, altura e profundidade. Beleza? A letra A pergunta quem é a diagonal. Aí é só você jogar na fórmula. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Beleza? Resolvendo isso aí, você vai chegar em 13. 13 unidades de comprimento, né? Porque não disse se é centímetro, se é metro. A área total, só jogar na fórmula também.
2 vezes, né? No caso, quais são as áreas? São todos retângulos, né? Então, 3 vezes 4, 3 vezes 12 e 4 vezes 12, né? Então, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 12, 48. Então, a área total, resolvendo isso aí, você vai chegar em 192 unidades de área, beleza? E a última letra, ele te pergunta qual é o volume. O volume é mais fácil, né? Só multiplicar as 3 dimensões. 3 vezes 4, que é A vezes B vezes C. Tá? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 12, 144. Beleza? Aqui, ó. Unidades normais, né? Unidade de comprimento. Unidades de área. Unidades de volume. Então, o ponto A e o ponto V. Ou você pode botar U ao quadrado, ou V ao cubo, ou U ao cubo, tá? Mesma coisa. Então, gente, nessa cesta, ó, o volume, né? No caso, A vezes B vezes C. Tava custando R$ 25 o valor do sorvete, né? Para essas dimensões. Aí o que aconteceu? Vamos considerar que A e B aumentou 10% e C diminuiu 20%. Então, o novo volume seria 1,1A vezes 1,1B vezes 0,8C, né? Porque aqui todos estão com 1 na frente, só que é invisível, né? Porque está 100%. Beleza? Então aqui eu aumentei 10%, 10%, aqui eu diminui 20%. E o valor, caso aqui, é vezes 25, né? Se você calcular isso aí, você vai obter, ó, 24,20. Você multiplicar esse valor aí pelo preço, que aqui é o novo volume, né? Ó, pelo preço que era 25. Você vai ver que agora está valendo 24,20. Então, o que aconteceu? Ele caiu 80 centavos o preço, diminuiu 80 centavos. Então, a resposta é a letra E, diminuindo em menos de R$1. Beleza? Pessoal, essa questão 7, ela é bem simples, ó. Ele quer saber qual é a porcentagem do aumento aí. Então, você vai calcular a área total antes e depois da divisão. Antes da divisão, é só jogar na fórmula do prisma, né? Ó, 2 vezes. Aí você multiplica as dimensões, né? Ó, 4 vezes 3 mais 4 vezes 1 mais 3 vezes 1. Você vai encontrar 38 centímetros quadrados. Depois da divisão, ficou um formato triangular, né? Então vai fazer a mesma coisa, ó. Só que para você saber, ó, qual é... Deixa eu aproximar aqui de você, ó. Para você saber aqui qual é a medida dessa diagonal, você tem que fazer, que é um quadrado aqui, né? Ó. Quadrado não, um retângulo, né? Ó. A medida aqui é 4 e aqui é 3. E aqui é só você aplicar o teorema de Pitágoras, né? Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Você vai obter que a hipotenusa, no caso, a diagonal é 5. Beleza? Se a diagonal é 5, então aí é só você fazer o cálculo usando essa diagonal aí. Ó. O que aumentou, gente? Antes estava 38, né? Quando você cortou, aumentou essa faixa laranja aqui, ó, que é um retângulo. Ele tem dimensões 5 e altura 1, né? Então a área disso aqui, ó, é de 5 centímetros quadrados. Mas só que são duas faixas laranja, né? Duas faces laranja. Uma do poliedro de lá e outra do poliedro de cá, né? Então, vezes 2. Então, a área aumentou de 38 para 48 centímetros quadrados, porque uma faixa é 5 e a outra também é. Então, no caso, o que aumentou aí de área lateral
foi 10 centímetros quadrados. Então foi de 38 para 48. Aí para você saber o tanto que aumentou, né? Você tá vendo aí que aumentou 10 centímetros quadrados. Você vai dividir pelo total. O total era quanto? 38. Então 10 dividido por 38, nem precisaria colocar o centímetro. Só dividir 10 por 38 vai dar aproximadamente 26%. Então o aumento aí foi de 26%, letra D. Bom, gente, essa sexta questão também é bem simples, ó. Sexta não, oitava. Dá pra fazer até aqui. Tão fácil que ela é, ó. Ele diz que a razão do volume para a área total é de 2/3. Então, o volume dividido pela área total é igual a 2/3. O volume é aresta ao cubo, né? E a área total é 6 vezes a aresta ao quadrado. Isso aqui é igual a 2/3. Você pode simplificar o a ao quadrado, sobrando só um a lá em cima, né? Ó. Aí você ficou com 3a igual a 12. A vai ser igual a 4. Então a tua aresta lateral vai medir 4. Tua aresta lateral não, a tua aresta do cubo vai medir 4. E ele perguntou qual é a diagonal. A diagonal é a aresta raiz de 3, né? Então diagonal é igual a 4 raiz de 3 centímetros. Então essa questão aí é bem facinha. A resposta aí é a letra C, 4 raiz de 3. Questão 9 aí, galera, é outra questão muito simples, ó. Ele quer saber a diagonal, sabendo que a área total é 96, ó. A área total é 96 centímetros quadrados. A área total é 6a ao quadrado, né? 6 vezes a aresta ao quadrado. Então, passa por 6 dividindo 96, você vai obter 16, tirando a raiz, a aresta vai ser 4. Se a aresta é 4, a diagonal é 4 raiz de 3 centímetros. Porque a fórmula da diagonal, gente, é a aresta vezes a raiz de 3. Beleza? Do cubo. Então, bem fácil também, letra C. Ó, pessoal, a questão 10 também é bem simples, ó. Só usar o raciocínio, ó. Tem um reservatório em formato de cubo, né, ó. Aí ele só tá cheio aqui, ó, até a metade. Ele diz que esse valor, ele tem 50, esse reservatório tem 50 metros de profundidade, 50 centímetros, reservatório de 50 centímetros de profundidade. Então, aqui é 50, né, ó, aqui é 50, e aqui seria 50, só que como ele tá cheio só até a metade, então é 25. Então, qual seria o volume disso aí? O volume disso aí seria 50 vezes 50 vezes 25, beleza? Então, você encontrar um volume de 62, você encontrar, na verdade, ó, 62.500, né, centímetros cúbicos. Só que transformando centímetro cúbico para metro, você vai ter que voltar aí 3 casas. Então, 62,5 metros não, desculpa, gente, para litros, tá? 62,5 litros. Como a bomba tira a 5 litros por minuto, é só você dividir 62,5 por 5. Aí você vai obter 12,5 minutos, ou seja, vai demorar aí 12 minutos e 30 segundos para poder ser retirado toda a água, beleza? Também questão de boa. Pessoal, como a nossa aula já está um pouco longa, eu vou corrigir a questão 11 e 12 na próxima aula, tá? Para não ficar muito grande a aula, não chegar tão próximo de 1 hora, porque vocês sempre vão pausar, voltar alguma coisa que não entende, né? Então tem que ser no máximo até 50 minutos para que seja produtivo, para que vocês possam voltar com tranquilidade, sem se preocupar com a próxima aula. Então, vamos aqui para próximo tópico, tá? Que é da página 39, onde a gente vai falar sobre pirâmides. Outro tipo de poliedro. Bom, a gente já falou sobre os prismas, né?
E as pirâmides, vocês já conhecem bastante, por causa das figuras geométricas e tal. Das figuras geométricas não, das pirâmides do Egito. Mas nem toda pirâmide é igual àquela pirâmide lá do Egito. A pirâmide ela vai sempre mudar a base, tá? Pode ser, aquelas pirâmides lá que a gente vê, elas são de base triangular e quadrangular, né? A base. Aí mais a gente pode ter pirâmide de base hexagonal, pentagonal, octagonal, enfim. Beleza? E é isso, gente. Algumas coisas quase as mesmas coisas do prisma vale para pirâmide. Beleza? Ela pode ser oblíqua, que ela pode ser tortinha, né? Ou ela pode ser reta. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aí na página 38, ó. Qual é a definição de pirâmides? Ó, pirâmide é a união de todos os segmentos com extremidades de P em V. Ou seja, a base aqui desse exemplo aqui, ó, é hexagonal. Então, todas as extremidades, todos os vértices desse hexágono estão ligados a apenas um único ponto lá em cima, o ponto V, ó. Então, essa é a definição de pirâmide, beleza? Aí passando aqui, ó, a gente tem os elementos da pirâmide. Vamos lá. Primeiro elemento da pirâmide, ó. Base. Normal, todo mundo sabe, ela só tem uma base, né, a pirâmide. Beleza. Aí ela tem a altura do mesmo jeitinho lá do prisma, tá? A alturazinha, ó. Se a pirâmide for oblíqua, tortinha, a altura fica aqui do lado de fora. Se ela for reta, a altura fica do lado de dentro mesmo, beleza? Aí aqui a gente tem, ó, terceiro quadradinho, faces laterais. As faces laterais da pirâmide são sempre triângulos, beleza, gente? Aqui embaixo, a aresta da base, não muda nada, a aresta da base. Se a base for um quadrado, a aresta da base é um lado daquele quadrado, beleza? Quinto quadradinho, ó, o vértice da pirâmide. O vértice da pirâmide, aquele pontinho V que fica lá em cima. Beleza? Tranquilo. Arestas laterais são as arestas que formam os lados, tá? Que ligam o vértice da pirâmide até o vértice da base. Bem tranquilo. Ó. O vértice da base, é meio que óbvio, né? A altura. E aqui, ó, as diagonais da base, tá? Ah, professor, aqui não tem diagonais do polígono, né? Do poliedro. Não tem, porque se você tentar ligar o vértice da pirâmide a algum dos vértices da base, você vai ter a medida de uma aresta. É diferente do cubo, por exemplo, ó. No cubo, você pode aí, né, ó, ter diagonais internas, né? Ó, por exemplo, daqui para cá, ó. Se eu traçar aqui uma diagonal, ó, ela está passando internamente ao polígono. Já na pirâmide, eu vou fazer uma pirâmide aqui de base quadrangular aqui. Se eu conseguir. Vai de boa. Isso aqui ainda dá para fazer, que é fácil. Ó. Como é que eu vou traçar aí uma diagonal interna nessa pirâmide? Não tem como, né? Porque se eu ligar aqui, ó, esse ponto a qualquer um dos vértices aqui, ó, eu vou estar formando uma aresta. Então a pirâmide ela não tem diagonais internas, tá? Internas ao poliedro. Aí tem os 4 pontinhos aqui de baixo, ó. Do mesmo jeitinho lá do assunto que a gente viu sobre poliedro, o anterior, ó. Primeiro pontinho. A área da base é indicado por AB. A área da face é indicado por AF. A soma das áreas laterais é chamado de área lateral, ou seja, soma de todas as faces laterais. Por exemplo, aqui, ó, tem quantas faces laterais? Tem 4, né? 4 faces laterais em formato de triângulo, beleza? E o último pontinho, ó, a soma da base com a área lateral é chamado de área total. Coisas que são óbvias, né? Que você automaticamente, quando você lê, você já associa. Tá? Mas aqui vem bem explicadinho. Então vamos lá. Nomenclatura
E classificação. Assim como nos outros prismas, o nome de uma pirâmide é dado de acordo com o polígono da base, como eu já havia falado anteriormente. Ó. Uma pirâmide cujo a base é um triângulo é chamada de pirâmide triangular. Se a base é um quadrilátero, pirâmide quadrangular. Se é um pentágono, pirâmide pentagonal. E assim sucessivamente. Beleza? Então, bastante simples, né? Ó. Mais embaixo aí, ó. Se a projeção do vértice da pirâmide coincidir com o centro da base, então ela é chamada de pirâmide reta. Se não coincidir, é chamada de pirâmide oblíqua. Como assim, ó? Bem simples, gente. Se a pirâmide estiver tortinha assim, ó, ela é oblíqua. Se ela estiver reta, se ela estiver certinha aqui, ó, bem congruente, né? Ela é reta. Mas como é que a gente pode ter certeza? A gente pode ter certeza, ó, pelo vértice ligado diretamente com o centro da base, ó. Observa aqui, ó, na pirâmide reta, ó, o vértice é ligado direto ao centro da base. Já que na pirâmide oblíqua, o centro da base anda longe, ó. O centro da base, vou marcar aqui, eu marquei até de azul, ó. Onde é que é o centro da base? O centro da base é aqui, nesse pontinho azul, né? E onde que ela está descendo aqui, ó? A projeção do vértice. Então, essa é a definição propriamente dita, né? Mas você consegue diferenciar apenas olhando. Então, isso é interessante para definição, no caso de aparecer uma questão onde tenha conceito, tá? É importante você ter essa ideiazinha aí, para você saber discernir. Continuando aqui, gente, na página 40, ó, pirâmide regular. Bom, mais quadradinhos aqui para a gente dar uma olhada, ó. Pirâmide regular é aquela pirâmide reta, beleza? Então, ó, a medida de H, primeiro quadradinho, mostra a altura da pirâmide reta, né? Ela coincide exatamente com o centro, beleza? Terceiro quadradinho, ó. Se o segmento VM de medida M é o segmento VM de medida M é o apótema da pirâmide, ó. Ele pega uma face lateral, ó. Observa que esse triângulo é isósceles, né, gente? Esse lado aqui, ó, é igual a esse. E esse segmento aqui é igual a gente já viu anteriormente, né? É o apótema. Apótema da pirâmide, beleza? Então é importante você saber esses termos. Uma coisa muito importante também é quando você for resolver os exercícios, você tem em mente que as pirâmides é onde mais aparece o teorema de Pitágoras. Como assim o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras mesmo. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Por quê, gente? Ó, observa bem aqui, ó. Para encontrar o valor do apótema, deixa eu apagar essa setinha aqui, ó. Não precisava nem apagar essa setinha. Eu posso pegar só a metade aqui, ó. Vou desenhar só a metade aqui, ó. Que é ângulo reto, ó. Aqui é o apótema, não é? Aqui é um lado. Concorda? Um lado. E aqui, gente, é a metade desse outro lado aqui, né, não? Então, eu vou chamar esse lado aqui de A. De base. De A mesmo, de A. Ah, não, porque eu já chamei de apótema. Vou chamar de X. Ó, então, eu posso encontrar o apótema aplicando aqui o teorema de Pitágoras. Ó. Se ele me desse essas medidas aqui, de X e de L, eu conseguiria encontrar o meu apótema, concorda? Então, na maioria das questões de pirâmide, você vai precisar usar o teorema de Pitágoras dentro da pirâmide. Nós vamos já chegar em mais desenhos aqui que você pode observar isso. Eu vou já tentar fazer uma pirâmide. Na verdade não vai precisar não, porque tem aqui, mas vou já mostrar. Vamos lá para o quarto quadradinho, ó. A aresta da pirâmide, a aresta todo mundo sabe, né? Que é a medida de como se fosse um lado da face lateral, né? Na pirâmide ela se torna aresta, chamada de aresta. Aí lá embaixo tem o apótema da base, ó. Ele nos trouxe aqui como exemplo, no quinto quadradinho, tá? Ele nos trouxe como exemplo uma pirâmide de base hexagonal. Então, pirâmide de base hexagonal, mesma coisa que acontece lá na outra, viu, gente? Ela se divide em triângulos equiláteros, tá? Ó. Então, vou marcar só um desses triângulos aqui, tá? Não tá perfeitamente equilátero, mas dá para entender.
Então, no caso, gente, ó, a aresta da base é isso aqui, ó. Ela coincide, presta atenção, isso aqui é importante também, ó. Ela coincide com a altura do triângulo equilátero, ó. Esse hexágono, ó, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, né, ó. E o apótema do hexágono, vou traçar até de azul aqui, ó. O apótema aqui do hexágono, que é essa medida, ele coincide com o apótema do triângulo equilátero. Então, o apótema do hexágono é a mesma coisa do apótema não, desculpa, gente, da altura do triângulo. A altura não é L raiz de 3 sobre 2? Então o apótema aqui, ó, é a mesma fórmula da altura, porque ele coincide, o apótema do hexágono coincide com a altura do triângulo. Beleza? Ai, foi mal aí, gente. Continuando. No sexto quadradinho, o raio. Medida do raio é bacana, bem simples, ó. É a medida de um vértice, né, até o centro. Então, isso aqui é a medida de um raio. Isso aqui é a medida de um apótema. Beleza? Sétimo quadradinho, ó. M é o ponto médio da base, aqui, ó, onde o apótema bate, ó. Todo mundo deve saber que o apótema divide o lado em duas partes iguais. Tipo, se esse lado aqui medir 10, o apótema vai bater exatamente no centro e vai dividir em duas partes de 5, né? Então, é só isso que ele está dizendo aí. E o mais importante, ó, o último quadradinho, ó. Os triângulos PVO e MVO são retângulos. Logo, é válido o teorema de Pitágoras. Aí tem aí 2 teoremas de Pitágoras de acordo com as letras que ele denominou. Chamou de delta, H, R, M, H e N. Então, essas letras aí, gente, são letras aleatórias que o autor escolheu. Poderia ser A, B, C, D, E, E, beleza? Enfim, ele está te mostrando isso, observa com atenção, ó, que dentro dessa pirâmide, ele está aplicando Teorema de Pitágoras. Então, essas aplicações de Teorema de Pitágoras são importantes na hora de resolver as questões. A maioria das questões, você tem que ter em mente que você pode encontrar, por exemplo, a medida do apótema da pirâmide, um raio, um apótema da base, usando o Teorema de Pitágoras. Vou tentar desenhar essa figura para que você possa entender. Caso eu não consiga te mostrar aqui, ó. Observa aqui, no ladinho aqui, ó. No nome é atenção, ó. Tem que encostar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tá vendo aí que tem vários triângulos e retângulos aí. Deixa eu tentar desenhar que é melhor mesmo. Aí, pessoal, tentei desenhar aí uma pirâmide de base hexagonal. Bom, ó. A primeira aplicação do Teorema de Pitágoras que você pode usar aqui, ó, é com a altura em relação, ó, a um raio em relação a uma aresta, ó. Dentro da própria pirâmide. Se eu tirar esse triângulo aqui para fora, ó, você vai observar melhor. Aqui é a altura, aqui é um raio e aqui é uma aresta. Então, ele me dando a aresta ou um raio, eu consigo descobrir a altura. Ele me dando a altura e uma aresta, eu consigo descobrir um raio. Entendeu? E assim, sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Outra aplicação que é mostrada aí, ó. Deixa eu apagar aqui. É em relação ao apótema, ó. A altura também em relação ao apótema, ó. Vamos ver se você vai conseguir enxergar aí. Ó, eu vou traçar aqui, ó. Ó, tá vindo do centro até a metade de um lado, né? Isso aqui é o apótema da pirâmide. Aí aqui eu vou marcar no centro, ó. Isso aqui, ó, é o apótema da base. Isso aqui, ó, é a altura. Não sei se você está conseguindo identificar, mas no desenho aí do livro, que eu estava mostrando para vocês, está bem perfeitinho explicando, ó.
Se eu tirar esse triângulo que eu formei aqui para fora, ó, tem outra relação de Pitágoras válida aqui, ó, com a altura, com a apótema, esse azão eu vou chamar de apótema do polígono, tá, ó? E esse azinho aqui, ó, eu vou chamar de apótema da base. Então também eu tenho uma relação de Pitágoras, um teorema de Pitágoras com essas três coisas aí, ó. A altura, apótema do polígono e a apótema da base. Altura, aresta e raio. São as duas aplicações do teorema de Pitágoras que eu posso fazer dentro da pirâmide, beleza? Ó. E bem aqui, se você observar atentamente aí no seu livro, ó, você vai observar que é a mesma coisa que eu estou falando ali, beleza? Então é isso, gente. Vamos aqui para a secção transversal. Deixa eu apagar o quadro. A secção transversal, gente, ela fala o seguinte, ó. É um plano que cortou o polígono em duas partes. Por exemplo, ó, vou desenhar aqui uma pirâmide de base quadrangular, tá? Ó. Beleza? Ó, a secção transversal, ela corta essa pirâmide, dividindo ela em uma pirâmide de novo, ó. Vou tentar mostrar aqui como que vai ficar essa divisão, né? Dividindo o pedacinho de cima virou uma pirâmide menor e o pedaço de baixo ele virou ó, tem que ser maior, né? Peraí, pra aumentar isso aqui. Ó, aumentar mais. Ele vai virar uma coisa chamada tronco de pirâmide, beleza? Ó, então você pegou, é como se você tivesse pegado a pirâmide e cortou com a secção transversal. Aí você pegou aquela pirâmide original e dividiu ela em duas coisas, uma pirâmide menor e um tronco de pirâmide, tá? Uma relação válida importante que aparece muito é entre a pirâmide menor que foi formada e a outra pirâmide original. Entre elas existe uma razão de semelhança, tá? A razão de semelhança entre tudo, entre as medidas dos lados, a medida das áreas e a medida dos volumes, beleza? Por exemplo, ó, se essa pirâmide aqui, ó, a aresta, tá? A aresta, vamos supor que a aresta aqui dela mede 2 centímetros. Vou botar 2 não, vou botar 10. E ela tem uma razão de semelhança com a outra de 1/2, ou seja, aquela lá tem metade das medidas dessa aqui. Então, se a razão de semelhança é 1/2, então você multiplica 10 vezes 1/2, ó. Então, essa daqui vai ter 5 centímetros de aresta, ó. Beleza? Se fosse área, estivesse falando de área da base, vamos supor que a área dessa base aqui medisse aí 20... Vamos supor que me disse 100 centímetros, ó, a área. Deixa eu botar aqui a aresta, para você não confundir, tá? E aqui é a área. Vamos supor que me disse aqui 100 centímetros quadrados. E a razão entre as áreas, a razão entre a pirâmide que eu falei, eu vou botar até aqui, ó, K, uma constante e uma razão de semelhança, é de 1/2, beleza? Então, quando se trata de medidas de comprimento, por exemplo, altura, aresta, raio, a razão permanece a mesma, é 1/2, tranquilo? Então, tudo que, do exemplo que eu estou dando é 1/2, pode ser 2/3, 1/3, 4/5, enfim, o exemplo que eu estou dando é 1/2. Então, qualquer medida de comprimento dessa pirâmide, essa aqui vai ter 1/2 dela. Por exemplo, a aresta 10 centímetros.
a aresta da pequena tem 5. Se a altura medisse 20 centímetros, a altura da pequena aqui iria medir 10, beleza? Agora, em relação à área, você tem que elevar a razão de semelhança ao quadrado. Ó. Se eu quiser falar de área, então eu pego e elevo a razão de semelhança ao quadrado. Ó. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Sempre você deve fazer isso. Eu estou falando de área agora, não de medida de comprimento. Por exemplo, a área, eu não disse que é 100? Então, a área da pequena, a área da base, tá? Vou botar aqui, a área da base é 100 centímetros cúbicos. Então, a área da pequena vai ser 100 vezes 1/4 e não 1/2. Por que não é 1/2? Porque eu estou falando de área, então eu tive que elevar a minha razão de semelhança ao quadrado. Então, quem é a área aqui, ó? 20, vou botar aqui embaixo. 100 dividido por 4, né, ó? 25 centímetros quadrados. Observa como faz todo sentido, ó. Vamos supor que aqui é 10, ó. Essa aresta aqui é 10. Se a aresta é 10 aqui, quanto é aqui? É 5. Concorda? Beleza. Se a área da base é um quadrado, qual é a área? Aqui não é 10? Então, o certo da área seria ser 10 vezes 10. 100. Concorda? Se aqui é 5, então a área aqui devia ser 5 vezes 5, que dá 25. Observa que se tu pegasse o 100 e dividisse por 2, em vez de dividir por 4, ia dar 50. Ia estar errado. Por quê? 5 vezes 5 não é 50, é 25. Entendeu aí? E quando se tratar de volume, você pega a razão de semelhança e eleva a 3. Então, 1 elevado a 3 é 1. 2 elevado a 3 é 8. Então, se a questão estiver falando de volume, você vai multiplicar por 1/8, nesse exemplo aqui que eu estou dando. Por exemplo, ó, vamos supor que o volume da pirâmide original aqui seja 32. O volume, ó, 32 centímetros cúbicos. Qual seria o volume na pequena? 32 vezes 1 sobre 8. Tá? Não vezes 1 sobre 2, porque eu estou falando de volume. Então, eu tenho que elevar a razão de semelhança ao cubo. Então, o volume seria 32 vezes 1 sobre 8. Então, o volume seria de 4 centímetros cúbicos. Beleza, gente? Então, é importante você ter isso em mente, porque aparece muito nas questões, tá bom? E a última coisa que eu tenho para falar sobre pirâmides é sobre o volume. O volume de uma pirâmide, ela é 1/3 do volume do prisma. Ou seja, é 1/3 da área da base vezes a altura. Multiplicando, né? Então, você chega aqui que o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Existe uma demonstração por que o volume é esse, tá? E é uma coisa um pouquinho complicada, então para vocês não é interessante aprender demonstração, porque não vai aparecer. Mas ele pode ser demonstrado também, ó, como está dizendo aqui, pelo princípio de Cavalieri, tá? Tenta entender aqui comigo, ó. Observa aqui, ó, que ele colocou uma pirâmide dentro de um cubo. Ó. Pelo princípio de Cavalieri, ele mostra que essa pirâmide ela mede 1/3 da área desse cubo. Da área não, desculpa, do volume. Então, qualquer pirâmide, ela vai medir sempre 1/3 da área do prisma que ela representa. No caso aqui, está sendo dentro de um cubo. Eles têm as mesmas medidas da base e eles têm a mesma altura. Porém, ele não preenche totalmente as lacunas aqui do cubo, ó, embora ele tenha as mesmas dimensões. Beleza? Então, essa demonstraçãozinha aqui, ó, ele está demonstrando por meio de desenhos, certo? Você chega na conclusão de que o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Ó. Ele puxou aqui pelo cantinho, ó. Aí ele vê que o volume é 33% do volume do cubo. Ou seja, 33% de 100, né, é 1 sobre 3. Então, por isso que a gente chega nisso aqui. Então, toda vez que você for calcular volume de pirâmides, a fórmula é área da base vezes altura. Área da base vezes altura.
A base vai ficar sempre mudando, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, um hexágono, beleza? As faces laterais são sempre triângulos. E a altura você já está ligado que é o segmento que une o vértice até o meio lá da base. Beleza? Então é isso, gente. É um assunto também bem tranquilo, um assunto sobre pirâmides, tá? E a atividade aí que vai ficar para vocês é da página 46 até a página 49, beleza? Página 46 até a página 49. Pessoal, essa atividade aqui, vocês vão me entregar ela quarta-feira, no caso amanhã, até às 18 horas. A gente tem uma aula na quarta, né? Meia horinha. Então eu quero que vocês usem essa aula da quarta-feira, de amanhã, no caso, essa meia hora de aula, para tentar resolver a atividade, beleza? Então qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. É só mandar mensagem, tá? Que eu tirar a dúvida de vocês o mais rápido que eu puder, tá? Então é isso, gente. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E valeu, até a próxima aula.